2, de 1 a 4, nós vamos falar sobre os últimos dias. Diz assim, 2 Timóteo 2, de 1 a 4. Perdão, gente, eu acho que é 1 Timóteo. É isso mesmo. Não. Bom, eu vou ler com você, depois eu vou falar qual é a referência, queridos. Diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Acho que é o capítulo 3. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. 3, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 4, é isso? Obrigado. Obrigado, Gil. Glória a Deus. Vamos orar? Mais uma vez. Senhor, obrigado. Nós queremos colocar diante do Senhor essa palavra, Deus. Nós temos estudado Apocalipse, Senhor, temos aprendido da revelação de Jesus Cristo, Senhor, nos últimos dias. E nós, ó Deus, queremos meditar como se fosse um zoom, ó Deus, naquilo que nós estamos olhando, Pai. Que o Senhor tenha a liberdade de falar aos nossos corações e despertar as nossas vidas, Senhor. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua palavra e sermos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes, Senhor. Então vem com Teu poder, Espírito Santo de Deus, incendeia os nossos corações, Senhor, e nos mobiliza a fazer a Tua vontade. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4, está falando sobre os últimos dias. Está falando sobre como que será o coração dos homens nesses últimos dias. E nós vemos uma descrição terrível, né? Uma descrição horrível. Os últimos dias serão dias horríveis. Não que o homem, em algum momento, né, da humanidade tenha sido melhor do que hoje, mas a gente sabe pela palavra de Deus que nos últimos dias o amor esfriaria. Nós sabemos pela palavra de Deus que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Elas não vão querer ser confrontadas, elas não querem serem corrigidas. Cada um vai buscar o seu próprio desejo, o seu próprio prazer. Cada um vai construir Deus segundo a sua própria ideia, né? Sua própria imagem. E tudo isso é o que nós temos, né, diante de nós aí fora. As pessoas estão cada vez mais amantes de si mesmas, né? Elas se amam mais do que a Deus, se amam mais do que o próximo. E cada um está buscando esse pedestal onde, né, pode ser declarado como seu próprio Deus. As pessoas têm buscado dinheiro, fama, sexo, imoralidade sexual e tantas outras perversões. Os corações estão longe de Deus, os corações estão muito longe do Senhor. E como igreja do Senhor, nós precisamos levantar um clamor, nós precisamos ser luz. O Senhor Jesus nos chama de luz, né? Vocês são sal da terra, a luz do mundo. E nós precisamos fazer a diferença nesse mundo. Quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver Jesus em nós. Elas têm que ver pessoas que não falam só do Senhor, mas que andam com o Senhor. Sabe Moisés, quando tinha um encontro com o Senhor no monte, e aí as pessoas olhavam para ele tinha que cobrir o rosto, né? Porque aquela glória desvanecia. A nossa glória é permanente, igreja.
Podemos ter um relacionamento com o Senhor tal que as pessoas vão ver Jesus, elas vão ser tocadas por Jesus e transformadas pelo amor do Senhor através das nossas vidas. Então, glória a Deus, né? Nós temos uma glória maior que a de Moisés. Então, falando disso, né, do esfriamento que há no mundo, o comichão nos ouvidos, o desprezo a Deus, a apostasia de muitos, né, que muitos estarão largando a fé, a letargia espiritual, as pessoas estão como zumbis, né, mortas-vivas, né? Se pergunta para as pessoas por que elas vão à igreja, por que elas creem em Jesus, porque elas não sabem falar, né? Elas, é porque todo mundo faz, ou aprendi assim, cresci assim. Então, nós estamos no tempo que os pais, as mães, nós precisam educar seus filhos na palavra de Deus, ensinar para eles por que você vai à igreja. Talvez seja na hora dos pais, as mães aprenderem por que vão à igreja, né? Por que fazem o que fazem, por que creem em Jesus. Nós precisamos saber, nós vamos ser perguntados lá fora. As pessoas querem saber a razão da nossa esperança. E a Bíblia fala que nós devemos estar prontos para responder às pessoas qual é a razão da nossa esperança. Por que cremos que estamos indo para o céu? Por que para nós faz tanto sentido estudar Apocalipse? Por quê? Porque nós temos essa viva esperança. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós cremos, sabemos, Jesus é vivo. Ele verdadeiramente deixou a glória celestial, tomou uma cruz e morreu no meu lugar. Ele pagou pelos meus pecados. É por isso que eu amo, é por isso que eu creio, é por isso que eu sigo. E cada um que buscá-lo vai encontrar. Amém? Essa é a palavra de Deus. Vocês vão me buscar e me encontrar quando me buscar de todo o coração. Nós precisamos encorajar as pessoas, causar nas pessoas esse desejo sincero de buscar a Deus. Infelizmente, a igreja do Senhor ela tem passado por um período tão triste, de tão misturado com o mundo, que virou uma coisa só. Para as pessoas, elas olham as atitudes de alguém que se diz cristão, as atitudes das pessoas que estão lá fora, ela não tem esperança. Para ela é a mesma coisa. Então, nós precisamos ter um relacionamento mais profundo com o nosso Deus, a fim de que a gente faça alguma diferença lá fora. Isso é um pré-requisito fundamental. Principalmente nesses últimos dias. Então a pergunta que eu quero falar com vocês hoje é o que Deus espera da sua igreja nesses últimos dias. Você já se perguntou o que Deus espera da igreja nesses últimos dias? Já que a situação está tão assim, o que a gente vai fazer? Vai pôr a mão no ouvido e sair correndo? Vai deixar para lá e vai tocar a vida se misturando e sendo mais um na multidão? A palavra de Deus deixa claro algumas coisas e é isso que eu quero meditar com você. Como que a igreja de Cristo deve ser, deve agir nesses últimos dias? 2 Pedro 3, de 3 a 15, diz assim: Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céu e terra, e esta formada da água e pela água. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Prestem atenção nisso, tá? O mesmo Deus que destruiu tudo que existia pela água, Ele promete destruir tudo pelo fogo, e a destruição é para os ímpios. A destruição é para os ímpios. Versículo 8: Não se esqueçam disso, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito,
Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Amém? Queridos, há muita coisa aqui que nós vamos pontuar de como a igreja do Senhor deve ser nesses últimos dias. Mas é muito forte quando esse texto ele fala da promessa de Deus, né, que tudo será desfeito, tudo será destruído, e ele fala de uma maneira muito forte que esse dia virá como um ladrão. Mas não vai nos pegar de surpresa, porque nós estamos despertos, nós estamos conectados, nós estamos cientes, nós estamos aprendendo a discernir os tempos. Mas será como um ladrão, né? Será muito de repente, e a destruição será fatal. Mas é certo e claro para nós, igreja, o que está falando aqui, como nós devemos ser. E o que eu destaquei? Primeiro, perseverar em viver pela fé. Você vai ser testado a desistir. O texto fala que muitos falam: você realmente acredita nisso? Você realmente acredita que Jesus vai voltar? Quanto tempo já se passou e Ele não voltou? E aí o texto fala que mil anos para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como 1000 anos. Nosso tempo não é o tempo de Deus. O Senhor ele está acima do tempo. Ele criou o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Então, a perspectiva não pode ser humana, ela tem que ser celestial. Então, nós precisamos perseverar na fé, mesmo quando há uma correnteza contra nós, contra a nossa fé. São dias difíceis. Falar a verdade de Deus hoje pode nos levar à prisão. Quantos vão perseverar? Jesus mesmo disse: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? Ele falou isso várias vezes para os seus discípulos, porque os dias são difíceis. Segunda coisa, viva de maneira santa e piedosa. Santa, separado. Você já parou para pensar que Jesus, quando ele ensinou os discípulos a orar, ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O Senhor deseja que nós reconheçamos a santidade de Deus. Deus é santo. Deus é santo. Fala, igreja. Deus é santo. Deus é santo. Isso é poderoso demais. Quando a igreja de Deus reconhece a santidade de Deus. Deus é santo, igreja. O nosso Deus é santo. Isso significa que Ele é separado de tudo. Ele é separado de toda a pecaminosidade, toda a sujeira, toda a corrupção, toda a imundícia, toda a imoralidade. Ele é santo. Ele é separado. Ele não se mistura com nada disso. Ele é santo, santo, santo. É tão maravilhoso quando eu e você reconhecemos a santidade de Deus. Deus é santo. E quanto mais nós olhamos para Ele, caminhamos na sua direção, nós temos a noção de quão pecaminosos nós somos e de quanto nós necessitamos da graça dEle, do sangue que foi derramado no Calvário por nós, né? Do perdão dos pecados, da remissão desses pecados, das promessas, né, de vida eterna e de justiça e de purificação que só Ele pode nos dar. Reconhecer que Deus é santo é prioridade para as nossas vidas. Como igreja do Senhor nesses últimos dias, nós precisamos reconhecer que o nosso Deus é santo,
que ele está separado de toda a imundícia e que ainda assim ele é misericordioso e gracioso de nos chamar para perto dele. Viva de maneira santa. Nós vamos viver de maneira santa quando nós vivemos perto do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, mais longe dessa imoralidade, da sujeira, nós vamos estar, igreja. Quanto mais próximo do Senhor, mais longe de tudo que é sujo nós estaremos. Isso é muito importante para nós. Viver de maneira santa, de maneira separada. Não viver como o mundo vive. Não ser confundido com aqueles que não creem, como aqueles que não têm esperança da vida eterna. Viver de modo santo, separado. De buscar a vontade de Deus e não a nossa. Que outro povo na terra é capaz de fazer isso? Somente a igreja do Senhor, somente os remidos pelo sangue do Cordeiro podem viver para agradar a Deus. A gente não tem como esperar que o mundo agrade a Deus, mas nós, como igreja do Senhor, vamos viver, podemos viver para agradar o Senhor. Amém? Nós precisamos viver de maneira santa. Se a palavra de Deus fala, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, né? Se tua mão te faz pecar, arranca ela. Isso mostra a seriedade que Deus fala sobre a santidade. Na verdade, a Bíblia fala, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos levar santificação a sério. Santidade, ser separado, ter uma vida separada, ter uma vida para Deus. Buscar os propósitos de Deus, não os meus. Ter um linguajar separado, ter um andar separado, ter uma maneira de se relacionar separada. Isso é andar em santificação. É deixar que cada vez mais você esteja perto do Senhor e não longe dele. Não se acomodar com a sujeira desse mundo. Não se assentar nas rodas, dos escarnecedores, dos zombadores, ou imitar a conduta deles. Isso é santidade, isso é separação. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos viver dessa maneira, queridos. Viver de maneira santa. Longe da pornografia. Jesus foi aquele que disse, se você cobiçar a mulher do outro, tu já cometeu adultério com ela. Esse é o padrão celestial, o padrão de santidade do céu. Se eu olhar, já adulterei. Diante de Deus, o pecado está aqui, começa aqui. Nós precisamos buscar a santificação. Nós precisamos ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. E isso não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas nós somos chamados pelo Senhor para viver dessa maneira, separada, santa. Amém? Então, o esforço deve ser individual de cada um de nós. E não há meio termo. Não há como amenizar. Deus requer a santidade do seu povo. Amém? Então, precisamos viver de maneira santa. Precisamos viver de maneira piedosa. O que é piedosa? Piedade. É viver no temor do Senhor, não o temor de medo, não o temor de, eu tenho medo de Deus, não, o temor de reverência, o temor de quem ama, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você é sábio, você teme a Deus, tem uma vida temente a Deus, é uma vida que coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, que teme a Deus, que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, que quer a vontade de Deus a cada dia, em cada escolha. Uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, que não quer viver abaixo do padrão de Deus, não quer viver abaixo do que Deus tem para você. É um requerimento. Se nós como igreja queremos fazer diferença nesse mundo, nesses últimos dias, nós precisamos ser santos. Não só no nome, mas precisamos viver separadamente. Precisamos fazer diferença.
e precisamos ser piedosos, temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós temos misericórdia no nosso coração. E essa combinação, santidade e piedade, ela é perfeita. Porque ao mesmo tempo que você anda com o Senhor e entende que é separado para o Senhor, você tem a misericórdia de Deus para poder se relacionar com esse mundo caído e doente. Você tem piedade, você tem compaixão, você tem misericórdia das pessoas que não conhecem esse Deus, que nunca experimentaram a bondade de Deus em suas vidas, que estão indo diretamente para o inferno porque não conhecem Jesus, não sabem o que Ele fez por elas. Ser piedoso, uma pessoa piedosa, uma pessoa que teme a Deus, que tem compaixão daqueles à sua volta, daqueles que perecem, daqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. É assim que fazemos diferença, igreja, nesses últimos dias. São dias maus, são dias difíceis, mas nós podemos murmurar, reclamar, nós podemos se lambuzar igual. O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai andar igual todo mundo? A gente vai só reclamar? A gente tem que andar de forma santa e piedosa. É isso que a gente tem que fazer. E a gente precisa pregar as boas novas da salvação de Cristo a esse mundo. Nós precisamos falar. Como ouvirão se não houver quem pregue? As pessoas não vão adivinhar que Jesus perdoou os pecados dela, né? Elas precisam saber, elas precisam ouvir. Por isso que existem missões, né? Para que haja adoração onde não há adoração. Para que as pessoas adorem o Deus vivo e verdadeiro, onde estão adorando árvores, estão adorando o sol, lua, sei lá, a si mesmo. Então é importante falar, né? Falar, anunciar, proclamar. É isso que a Bíblia nos ensina a fazer. O que a igreja do Senhor tem que fazer nesses últimos dias? Falar a palavra de Deus, anunciar a salvação de Deus, compartilhar o que Deus tem feito na sua vida. Por que você hoje é santo? Por que você hoje é piedoso? Porque Jesus entrou na tua vida, porque você crê no que Ele fez na cruz do Calvário. Então é fundamental, igreja, viver essas três coisas aqui, né? Amém? Então eu vou falar alguns versículos bíblicos para ficar bem enfatizado essas três tarefas, né, que nós devemos fazer nesses últimos dias enquanto aguardamos a sua volta. Primeiro, Deus quer que a sua igreja persevere em viver pela fé nele e nas suas promessas. Vamos ler 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Olha só o que diz. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Então o Senhor, Ele nos exorta a viver esses últimos dias nessa expectativa da sua volta, né? O Senhor está voltando, então a gente tem que lembrar um ao outro, irmão, o nosso Senhor está voltando. Sabe aquela parábola que o Senhor sai e deixa os servos encarregados dos seus negócios? Nós pessoas somos esses encarregados. Quando o Senhor voltar, nós temos que estar servindo, nós temos que estar ocupados, nós temos que estar fazendo a obra de Deus. Nós temos oportunidade para fazer a obra de Deus. Nós não temos como falar, Senhor, eu não ouvi, eu não sabia. Outro, né? Como aquele servo dos talentos que, o Senhor é severo, eu enterrei o meu dom, o meu talento aqui para te devolver, porque, sabe, eu sei que o Senhor é muito
duro, né? Severo. E ele falou, servo inútil, né? Você não conheceu o seu Senhor. Você não conheceu a generosidade do seu Senhor. Você não sabe como esse Senhor, Ele é amoroso, Ele é gracioso. E por isso o servo inútil foi inútil, porque ele não conhecia o coração do seu Senhor, mas nós conhecemos o coração do nosso Senhor. Nós sabemos quão bom Ele é, quão maravilhoso Ele é. E é por isso que nós queremos estar ocupados com as coisas do reino até a sua volta. Nós precisamos estar ocupados com as coisas do reino e consolar um ao outro, encorajar um ao outro. O Senhor está voltando. Vamos trabalhar, vamos nos ocupar com as coisas de Deus. Mente vazia é oficina do diabo. O Satanás, tudo que ele quer é alguém que está vivendo para si mesmo. É isso, o lobo ele ataca o rebanho por trás, ele pega as ovelhas fracas e doentes, ele é covarde. Você precisa estar fortalecido na palavra de Deus, na vontade de Deus, irmão. Consolem-se, encorajem uns aos outros com isso. Então Deus quer que o seu povo viva na expectativa da sua volta. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser a qualquer momento, não importa. Quando Ele voltar, Ele não vai nos pegar de surpresa. Nós estamos vivendo para Ele. Lucas 21, 28 diz, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E olha, verdadeiramente, irmãos, quando a gente ouve os noticiários que você não pode ler a palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, né, já se levantam para te colocar na cadeia. As coisas estão aumentando, né, gradativamente, né, a perseguição à igreja não é só no Oriente, né, não é só nos países muçulmanos, né, aqui no Ocidente tem crescido de maneira assustadora. E a gente sabe, né, antes do Senhor voltar, a situação vai ficar bem difícil. Os nossos corações, a nossa fé vai ser testada. E você está pronto para ser testado e aprovado? Nós precisamos estar, né? Precisamos estar prontos para sermos testados e aprovados na fé. A Bíblia nos dá ilustrações sobre o arrebatamento. E é um modo bom, né, de se animar. Olha, irmão, logo, logo a gente vai estar, né, na presença do Senhor, né? E olha, eu vou te falar uma coisa, não importa quão maravilhosa a tua vida esteja, quando a gente for arrebatado para encontrar com o Senhor nos ares ali, vai ser maravilhoso, né? Eu sempre penso quando está aquele verãozão aqui, com aquele mormaço, eu entro num shopping com aquele ar-condicionado preço, que refrigério para a alma, né? Eu falo, olha, quando eu ver Senhor Jesus, igreja, vai ser maravilhoso, né? Não importa o que ficou, não importa quão bom foi, na presença do Senhor tudo é excelente, tudo é melhor, né? Tudo é melhor. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O profeta Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Filipe foi arrebatado, aparecendo numa outra cidade, em Azoto. Então a gente vê exemplos bíblicos de arrebatamento, de pessoas que estavam aqui, não estão mais, né? Estão num lugar e vão para outro. E eu louvo a Deus, porque qualquer hora vai ser a nossa vez, né? Estaremos com o Senhor nos céus, nos ares, né? Face a face. Então nós vivemos, queridos, nessa expectativa, nessa esperança, vale a pena viver quando você tem essa esperança. Vale a pena enfrentar as dificuldades, vale a pena viver de forma separada, vale a pena viver de forma piedosa, quando nós temos essa esperança, né? Eu vou me encontrar com o meu Salvador a qualquer hora. E Deus quer que a gente encoraje um ao outro com essa esperança, com essa promessa. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 28 e 29, diz assim: aprendam a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo às portas. Os sinais estão em toda parte, né? Os sinais estão a toda parte. Ora, sabe a parábola das
das virgens, né, das 5 prudentes e das 5 loucas, né? Então ali são noivas que estão aguardando, né, pelo seu noivo, e Jesus é muito claro naquela parábola, né? Como que a igreja deve estar com as suas lamparinas acesas, né? Esperando o noivo, porque o noivo pode chegar a qualquer momento. Agora as loucas, né? As imprudentes, elas não se portaram, elas não se prepararam, suas lamparinas estavam apagadas. Quando o noivo veio, ele levou as que estavam preparadas, prontas, e as loucas ficaram, né? E eu creio, se você ver essa parábola, tem uma voz que grita, né? O noivo está vindo! E aí, as que estão prontas já estão à porta ali. E as outras, né? E agora? O que eu faço? Tarde demais, né? E eu acredito que o Espírito Santo está gritando. Ele está gritando bem audível nos nossos corações. O noivo está vindo, o noivo está vindo, o noivo está vindo. Cabe a nós mantermos as nossas candeias acesas e não sermos como os loucos que não se importam com a volta do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de 1 a 11, nós lemos o seguinte: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então é hora de despertar, é hora de encorajar um ao outro, de animar um ao outro, acorda o outro, porque o Senhor está voltando e nós devemos estar ocupados fazendo a obra desse Senhor generoso, maravilhoso. 2. Deus quer que a sua igreja viva de maneira santa e piedosa. Tito 2, de 11 a 14, diz assim: porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Vocês estão entendendo? Vocês estão conectando os pontos? Falando dos últimos dias, a palavra de Deus, ela repete, que nós devemos estar na expectativa e ocupado, fazendo a obra de Deus, devemos estar na expectativa da volta dele, fazendo a vontade dele, andando de forma santa, justa, piedosa. E é lindo esse texto de Tito, porque ele fala que quem nos ensina a renunciar às paixões mundanas é a graça de Deus. A graça de Deus nos ensina a renunciar às paixões da carne, às imoralidades sexuais. A graça de Deus nos ensina isso. Muitas vezes as pessoas confundem graça com libertinagem, né? E licença para o pecado. Tem graça para isso. Não, a graça não é para o pecado. A graça de Deus, ela se manifesta para nós dessa forma. De forma a nos salvar, a nos resgatar, a nos tirar dessa vida de sujeira, dessa vida imunda, dessa vida porca. Deus, ele quer nos tirar. A graça de Deus é que eu, não merecendo ser tirado de lá, a graça dele me tira. Isso, louvado seja Deus, é isso que a graça faz. Então a graça, ela não dá licença para o pecado, mas ela é o escape
do pecado. Ela é o escape dessa vida separada de Deus, para ser separada para Deus. Amém? Isso é tremendo, não é, igreja? Isso é maravilhoso. Ela, ao mesmo tempo que a graça nos ensina a renunciar em piedade às paixões mundanas e a viver, ela nos ensina a viver de maneira santa, justa, piedosa. Ela nos atrai para perto de Deus. Ela nos afasta do mundo e nos atrai para perto do Senhor. É isso que a graça faz. Você sabe quando está andando na graça, quando você está perto de Jesus e longe do mundo. Você sabe que está andando na graça quando você está fazendo a vontade de Deus e não a vontade da sua carne. Amém? Marcos 13, de 32 a 37. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem, ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que lhes digo a todos: vigiem. Palavras do nosso Senhor, palavras do nosso Jesus, do nosso Deus. Ele quer que sejamos vigilantes. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai, esteja atento, não distraído, atento. Amém? Temos uma obra muito grande para nos ocupar, não temos tempo para distrações. Lembra de Neemias? Quando tentaram afastar ele da construção do muro? Estou ocupado numa grande obra, eu não tenho tempo para coisas pequenas. Sua carne vai gritar, Satanás vai tentar destruir, muitas coisas vão acontecer para você se distrair. Não vale a pena, né? Não vale a pena. 3. Deus quer que sua igreja pregue as boas novas da salvação ao mundo. 1 Pedro 2,9 fala assim: vocês, porém, são geração eleita. Como eu gosto desse versículo, igreja. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida, sacerdócio real. Você é o sacerdote de Deus. Sacerdote é aquele que se colocava entre Deus e o povo. Você é sacerdote hoje, sacerdote real. Deus te coloca como intermediário, como representante dele. Você é representante do Deus Altíssimo. Você é sacerdote. Você é essa geração eleita. Você é esse sacerdote real. Você é essa nação santa. Nós somos uma nação, um povo de Deus separado. Nós somos um povo separado. Povo exclusivo de Deus. Deus, ele não divide o que é dele com ninguém. Você é de Deus. O Espírito Santo tem forte ciúmes violento, Tiago fala. Ele não vai nos dividir com o mundo, ele não vai nos dividir com a nossa carne. Ele quer que a gente viva para ele, 100% para ele. E esse versículo fala que nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus com um propósito. Qual é o propósito? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então nós temos um propósito, igreja, e o propósito é anunciar, é falar, é proclamar a grandeza do nosso Deus. Enquanto nós estivermos ocupados, prestem atenção nisso, igreja, enquanto eu e você estivermos ocupados anunciando a palavra de Deus, nos preocupando que outros sejam salvos e alcançados, nós não vamos ter tempo para a nossa carne, para satisfazer os desejos da nossa carne, nós não vamos ter tempo para nos distrair ou para cair nas ciladas do diabo. Então, por que é tão importante anunciar o Evangelho? Porque é parte da armadura do crente. É o capacete da salvação, é a couraça da justiça, é o cinturão da verdade, é a espada do Espírito, é o escudo da fé, mas os pés têm que estar calçados com a pregação do Evangelho. Soldado não vai para a guerra descalço. Soldado que vai para a guerra descalço, ele
morre, não prospera. Faz parte da nossa armadura, igreja, pregar a palavra de Deus. Mas eu não sei, eu não tenho esse dom, esse chamado. É para todos nós, o chamado é claro que é para toda a igreja, todos nós. Fala do teu testemunho, fala de quem é Jesus, fala o que ele veio fazer, fala o que você conhece da Bíblia, fala o que você aprendeu no domingo. Fala, semeia. Deus vai fazer o resultado. O resultado pertence a Deus, tá? Você não é chamado para salvar ninguém, Jesus salva. Você é chamado para semear, você é chamado para falar, você é chamado. Então nós pregamos ao Senhor servindo a Ele. Nós pregamos como irmãos. Quando nós estamos em comunhão, testemunhamos ao mundo que nós somos pecadores lavados no sangue de Cristo. Amamos e nos perdoamos, servimos um ao outro. Queremos estar juntos no mundo, num tempo onde o egoísmo cresce. Nós queremos ter comunhão. Pregamos a salvação de Cristo no nosso casamento. Por que Satanás quer destruir o casamento? Porque ali está o marido e a esposa, né? A força de Deus, a sensibilidade de Deus, ali está a provisão de Deus, ali está a misericórdia de Deus. É uma combinação, é o combo perfeito. O homem e a mulher, do jeito que Deus criou, é um espelho para o mundo, um testemunho para o mundo de quem Deus é. De tudo que é Deus, o casal ele espelha Deus. E aí Satanás não quer que Deus seja testemunhado. Então ele quer destruir os casamentos, ele quer destruir a família. Nós não podemos nos distrair, igreja. Não é tempo de se distrair. Pregamos a Deus no nosso trabalho, com a nossa pontualidade, honestidade, com o nosso caráter. Nós testemunhamos Jesus a esse mundo ímpio que quer tirar proveito do outro, né? A nossa conduta testemunha Jesus ao mundo. Pregamos a salvação de Cristo com a nossa perseverança. Quando todo mundo passa por aflições, e são as mesmas aflições muitas vezes, nós temos um sorriso no rosto. Nós temos uma esperança que vai além das circunstâncias. E isso é pregar Cristo ao mundo também. No meio da dificuldade, no meio da luta, você é aquele que consegue louvar a Deus, consegue ter um sorriso no rosto, consegue dar esperança para o outro. Há uma diferença em nós, que não vem de nós, mas nós testemunhamos Jesus dessa maneira também. E é isso, Lucas 12, 35 a 40. Estejam prontos para servir, estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando ele voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Lindo, né? Eu acho lindo que o Senhor, quando ele pede para que nós sejamos ocupados, servindo, esperando ele voltar, Jesus falando aqui, ele fala, e quando o Senhor voltar, ele vai bater a porta, você vai abrir imediatamente. E ele vai falar, olha, você vai entrar e agora eu vou te servir. Você vai se reclinar à mesa e ser servido pelo Senhor. Imagina o que o Senhor tem preparado, igreja. Olha, quando eu penso na ceia do Senhor, eu sempre lembro desse momento que o Senhor não vai beber do fruto da vide até esse dia que ele vai nos servir. Olha, como o Senhor espera. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos antes de ser crucificado, ele falou, eu esperei tanto tempo, como eu estava desejoso desse momento chegar, de ter comunhão com seus discípulos, de poder instituir a ceia do Senhor, de poder comer junto com eles. E da mesma forma, igreja, o nosso Senhor Jesus, ele fala para nós hoje, eu estou ansioso, estou assim com grande expectativa de poder ter você à minha mesa e servi-lo nos céus. Queridos, cada ceia que nós fazemos na terra é uma menos até aquele dia. E nós vivemos nessa expectativa,
nessa esperança, um dia, o Senhor vai falar: bom trabalho, servo bom e fiel, entra agora para a alegria do teu Senhor. Ele vai dividir a alegria dele, vai dividir tudo que é dele, toda a glória, toda a riqueza com os seus servos. Que Senhor faz isso? Qual é o chefe que faz isso? Nenhum. O nosso Deus é generoso, o nosso Deus é bondoso, o nosso Deus é cheio de compaixão, né? E Ele quer que a gente aprenda com Ele. Ele quer que a gente esteja tão pertinho que a gente acabe fazendo as mesmas coisas que Ele faz. Amém? É isso, igreja. Eu vou terminar com essa última passagem. Atos 2, 17 a 21. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Nos últimos dias o Senhor promete derramar do seu Espírito. Dos últimos dias. Então, igreja, isso é tão precioso. Nós estamos falando dos últimos dias. E o Senhor tem uma promessa para nós. Ele fala: nos últimos dias eu vou derramar do meu Espírito. Ah, Deus. Eu oro que você tenha sede. Eu oro que Deus te dê sede. Eu oro que Deus faça teu coração estar ardendo por essa água, esse derramar, essa água viva que jorra do interior. O Senhor prometeu derramar do seu Espírito Santo, igreja. Ele quer, Ele prometeu e Ele vai. Ele cumpre o que promete, igreja. Você crê, você quer, você deseja. Então peça, abra teu coração, clame ao Senhor, se disponha na presença de Deus. Deixa o Senhor matar a tua sede da alma. Deixa o Senhor vir como uma cascata de água pura, de água cristalina, lavando o teu interior, lavando a tua mente, lavando a tua alma, lavando a tua vida. Em nome de Jesus. Essa é uma promessa para nós, essa é uma promessa para a sua igreja. E eu gostaria de orar. Vamos ficar em pé, por favor. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus. Ela é viva, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela penetra até o interior, né, do nosso ser. Ela divide, Senhor, a alma do espírito, juntas de medula, Senhor. Ela discerne as intenções do coração. Só Tu sabes, Senhor, o que cada um tem vivido. Só Tu sabes o que cada um tem passado. Só Tu sabes quais são as lutas, os desafios, as fraquezas, Senhor. Só Tu sabes, ó Deus. Só Tu sabes o que cada um está passando. Senhor, muitos estão entrincheirados, Senhor, nessa guerra espiritual, Senhor. E eu clamo no nome de Jesus, Senhor, que o Teu povo, Deus, o Teu povo, que é sal, que é luz, que é sacerdote real, Senhor, que é uma nação santa, um povo separado, exclusivo de Deus, possa se valer dos recursos celestiais, possa se valer das promessas de vida, possa, Senhor, se valer, Deus, daquilo que nos dá esperança. Deus, em nome de Jesus, Senhor, esteja o Teu povo onde estiver. Eu oro, Deus, que caia por terra agora, em nome de Jesus, toda afronta maligna, Senhor, toda acusação, toda seta, Senhor, toda mentira, Senhor, caia por terra em nome de Jesus.
Senhor, Tu és Deus, Tu és o Senhor da Tua igreja, Senhor. Essa igreja não é minha, glória a Deus, ela é do Senhor. Senhor, Tu amas a cada um, Tu conheces cada um, Senhor. Então, Senhor, venha com o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama dessa água viva, Senhor, inunda o nosso ser, inunda a nossa alma, Senhor, que o Teu amor transborde em cada coração. Senhor, obrigado, Jesus. Tu és vivo, Tu és vivo, Tu venceste a morte, Senhor. Desperta o que dorme, Senhor. Que hoje, Deus, seja um dia de salvação, Deus, de cura, de libertação, Senhor, de transformação, Senhor. Que o cego veja, Senhor, que o mudo fale, o surdo ouça, que o paralítico volte a andar, Senhor, no Teu nome, Senhor, no Teu nome, Senhor. O nome acima de todos os nomes, Senhor. O nome que é poderoso. O nome que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós queremos fazer isso hoje, Senhor. Obrigado por esse privilégio de hoje dobrar os nossos joelhos e proclamar com todo o nosso ser que Tu és Senhor, Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Obrigado, Jesus. Obrigado por derramar o Teu sangue naquela cruz. Obrigado porque esse sangue pode nos purificar de toda injustiça. Esse sangue pode nos lavar de todo pecado. Esse sangue liberta, Senhor, a alma mais aprisionada, Senhor. Senhor, não há situação tão difícil, Deus, não há como alguém estar tão entrincheirado, cercado, sitiado pelo inimigo, que o Senhor não possa resgatar essa alma. Não existe limite para o Teu poder, não existe limite, Senhor, para o Teu Espírito Santo agir, Deus. Eu oro, Deus, eu oro que as fortalezas caiam por terra. Eu oro, Senhor, eu oro, Deus. Eu oro, Senhor, eu oro que essa noite, Deus, fortalezas caiam por terra, sejam destruídas em nome de Jesus. Muitas vezes nós cremos que o Senhor pode fazer algo na vida do outro e não cremos que o Senhor pode fazer na nossa. Mas Tu podes e quer fazer e vai fazer, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja o Teu nome. Te damos toda a honra e toda a glória, Deus. Aleluia. Igreja, nesse momento